O versículo preocupante dessa leitura que nós acabamos de fazer, em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5º versículo, o versículo 3 vai nos trazer uma necessidade de comentar nesse assunto sobre aqueles que pediam falsos no corpo da igreja. E isto, quando Paulo diz a Timóteo, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. No sentido desse texto, desse versículo que nós lemos, comichão é uma coceira intensa, mas a verdade que Paulo quis dizer a Timóteo é que estes homens recusavam ouvir a verdade que o apóstolo pregava. Ou como diz uma outra tradução, eles estão à procura de palavras que lhes agradam, sem a necessidade de conversão e arrependimento. A representação para entendimento de comichão nos ouvidos é derivado do desejo de quando há uma sensação de coceira bem forte e nós esfregamos os ouvidos, até às vezes arranhar, mas dar alívio. É esta a representação que Paulo passa aos irmãos. Então nós vamos explicar melhor porque ele diz que alguns, eles juntavam com um comichão nos ouvidos, que eles coçavam tanto os ouvidos, que essa representação coçava tanto, que poderia até raspar os ouvidos, mas até tirar a coceira para dar um certo alívio. Então, nas insatisfações destas pessoas, teriam que ter algum tipo de instrução atípica fora da palavra de Deus, que aliviaria os desejos daqueles que estavam insatisfeitos com a pregação do apóstolo Paulo, da pura palavra de Deus, que provoca e nos destrói, nos humilha e exige de nós uma nova vida. Certo, irmãos? Nem todos gostam dessa palavra. Como não eram arrependidos, eles amontoaram professores, doutores, segundo seus pensamentos pecadores. Nós lemos segundo as suas concupiscências. Esses doutores eram um tipo de teólogos, psicólogos, que aliviariam seus ouvidos com um certo tipo de analgésico da autoajuda, do autocompadecimento e da autossatisfação. Nos dias de hoje, poderemos lembrar e ver que essas igrejas consultórios aplacam a consciência de pecadores não arrependidos. Então eles saem das reuniões com as consciências remotamente aliviadas, sem peso nenhum, sem dor nenhum. E eles saem com muitas emoções e também venerando esses doutores que na verdade são como uns verdadeiros cotonetes que aliviaram as coceiras dos seus ouvidos nas suas almas. E são enganados. Por isso que Paulo diz, porque virá tempo que eles não suportarão a sadia, a doutrina verdadeira. Então, o evangelista avisado Timóteo deveria ter em mente que as coisas na igreja de Cristo, nesta terra, não mudariam nada para agradar e aliviar os ouvidos curiosos dos homens, interessados num certo evangelho, fora das Sagradas Escrituras. Mas o evangelista Timóteo deveria pregar de qualquer forma, em qualquer tempo, sem ceder aos encantos dos que queriam uma pregação mais moldada de agrado aos ouvidos dos homens.
oferecer apenas a palavra do arrependimento, a salvação em Cristo, a fé verdadeira, a esperança e o amor de Deus, sempre provocará incômodo nos não arrependidos e dará insatisfação nos ouvidos dos homens. Então eles amontoarão, requisitarão professores que sustentem suas coceiras, que aliviem suas coceiras. Esses professores doutores são especialistas em desenvolver doutrinas do erro que asseguram esses analgésicos às ansiedades daqueles que têm comichão ao ouvir a verdade do Evangelho. Esses cristãos distorcidos da verdade de Deus precisam sempre de doutores para pregar segundo os seus pecados dos pensamentos, segundo as suas concupiscências, pois a pregação sadia da graça de Cristo sempre será perturbadora. A expressão suas próprias concupiscências nos dá a compreensão do motivo que levou a esta apostasia no passado e também no futuro de tantos e até os dias de hoje, sobre os quais Paulo advertiu Timóteo. De forma que eles constituíram entre eles alguns que apresentassem um evangelho de pensar diferente. Pensar diferente é uma heresia. Sem a pureza do Senhor Jesus, descontextualizada do arrependimento, então empilharam, amontoaram doutores segundo os seus requisitos pecadores. Não queriam viver a vida que Paulo insistia para ser vivida por todos aqueles que compartilhassem aquela gloriosa esperança. Buscavam para si professores permissivos, que orgulhavam e satisfaziam seus ouvintes com temperos mundanos. E ao mesmo tempo, colocaria pouco estresse na vida impura desses pecadores. Eles continuariam vivendo com seus prazeres de vida sem peso de consciência. Ocorre que existem pessoas que buscam agradar a Deus por problemas de consciência, não por uma vida arrependida. Estes buscarão esse tipo de pregação conforme aborde e satisfaça seus desejos carnais e, consequentemente, eliminação de culpas, e continue suavemente na sua vida regada, desprovida do arrependimento. Cristãos sem Cristo. O profeta Isaías, eu gostaria que você anotasse na sua Bíblia esse versículo, no capítulo 30 e versículo 10. Nós vamos ver que não é tão novo assim, e não para ser assustador, embora nós não concordamos. O profeta diz: que dizem os videntes? Não vejais. E aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Irmãos, que prato abominável! Para os videntes, eles pediam para que não visse nada o que estava acontecendo. Então, quando chegasse alguém do Senhor que poderia dizer o que estava acontecendo, eles diziam: não veja nada de errado entre nós, ainda que tenha. E para os profetas, eles imploravam para os profetas: não profetizeis para nós o que é reto do Senhor. Então fale para nós coisas gostosas, coisas que nos elogiem, e prepare para nós enganos. Irmãos, o profeta que está relatando o desejo do povo, eles não queriam saber da verdade. Eles gostariam de ouvir e queriam mentiras que lhe dessem conforto. Porque se os homens de Deus dissessem a verdade, também iria coçar os ouvidos daquele povo de Israel. Então diziam, antes de ouvir a verdade, melhor mentir para nós
a ouvir que precisamos. Essa coceira do ouvido, para você entender bem, essa coceira do ouvido que eles tinham é como você ir a um dentista e querer um jeito de não usar aquele necessário motorzinho nos dentes, que tanto causa impressão ruim para restaurar nossos dentes. Acho que todos aqui já passaram por essa situação lá sentado no gabinete de um dentista. Como não tem jeito de eliminar esse motorzinho com seu barulho agudo, então poderia se propor encontrar entre nós alguém que se fizesse doutor, que tire a nossa dor nos dentes sem restaurar os dentes. Sana a dor, mas não cura o dente. Permanece com o dente enfermo, mas sem dor. Essa comparação é o que eles pediam aos profetas e também o que Paulo diz a Timóteo. Assim compreendemos Paulo, por exemplo, em 1 Timóteo 4:1, quando Paulo diz na sua primeira carta ao evangelista Timóteo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Combinando esses versículos, teremos os enganadores e os sendo enganados. É o que nós falaremos mais nesta noite ainda com você. Quando nós lemos que eles amontoariam para si doutores conforme suas próprias concupiscências, vamos abrir uma lupa sobre esta frase dentro deste versículo. Amontoarão para si doutores. O que é amontoar? As irmãs sabem o que é amontoar de uma melhor forma para se explicar. Quando pega aquele monte de roupas sujas, você vai jogando no cesto, cada peça de roupa, e cada uma cai do jeito que cair. Não é assim? Roupas que necessitam ser lavadas, passadas, desinfetadas. Por acaso alguém aqui já vestiu roupas sujas e amassadas? Pegas lá do cesto que era para lavar? Pois é, ouvir os doutores amontoados é como vestir roupas sujas, amassadas e emboloradas. Do outro lado, ajuntar é o que nós e as irmãs fazem com as roupas lavadas, passadas, perfumadas. Então cada peça tem a sua ordem, passa, dobra e coloca prontinha na gaveta ou lá no guarda-roupas. Então essa palavra, irmãos, cuidadosamente, são palavras ajuntadas para falar para os irmãos, segundo a ordem de Deus. Quero dizer para você que nesse monturo de doutores, segundo suas imaginações pecaminosas, poderia ter de tudo. Cada um faz o que quer. Como nós vemos nos dias de hoje, falsos pastores, falsos profetas, apóstolos fora do tempo, matriarcas, pastoras. Todos esses são auto-intitulados entre si, autodoutorados e aceitos porque os homens querem. Porque o povo pede coisas amontoadas. Uns dizem que cura, outros dizem que adivinham, outros exigem dinheiro, exigem pagamento dos seus shows e palestras. Então esses amontoados arrogantes são ditadores entre o povo para mandar e ordenar o que eles nunca ordenaram. Acrescentar e retirar os escritos sagrados. São, na verdade, irmãos, rasgadores de Bíblia. Amontoarão doutores na conformidade das suas imaginações dos seus pecados. No capítulo 4, nós vemos que Paulo diz: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Depois de ocorrer todo esse desvio desses doutores e estar sendo envolvidos nas suas concupiscências,
Agora nós vemos uma segunda fase. O que acontece nessa segunda fase? Paulo diz que eles vão desviar os ouvidos da verdade, porque já amontoaram doutores para eles e vão retornar às fábulas. Que vem a ser? Sabemos que a fábula vem de mitologias, e os gregos, as igrejas eram cheias de pessoas com ideias dos gregos, do paganismo, que eram todos perpetuados nas mitologias, nas fábulas. Então aqueles que pediram doutores falsos entre eles, agora a segunda instância do pecado deles era voltar a fábulas, voltar de onde vieram. Como se envolveram em vários erros doutrinários, já ensinados nessas escolas desses hereges, como nós dizemos e lemos, esses doutores, conforme as concupiscências deles, acabaram se afastando de toda e completa verdade do Senhor, retornando pior que antes. Irmãos, sempre é assim. Você pode até não dar muito crédito a estas palavras, mas sempre vai ser assim. Quando você opta por um pouquinho de fermento, a consequência é entrar no descontrole e a contaminação vai inchando, até consequências absurdas. Podemos relacionar fábulas com coisas inúteis e tolas. Você concorda? Sendo que depois que cede ao pecado, este absurdo tolo torna-se acessível. Por exemplo, quem toma um pouquinho de cerveja nos finais de semana, logo achará normal tomar todos os dias à tarde. E depois, num terceiro estágio, tornar-se mais receptível às bebidas destiladas, de maior teor alcoólico. E geralmente, eles não reconhecem que já estão viciados. Exatamente é o que Paulo diz. Eles estavam voltando a fábulas, mas quando ouviram o Evangelho, entenderam que fábula era ridículo e tolo e um absurdo na palavra de Deus. Mas como cederam às suas vontades, voltaram ao que antes eles repugnaram e entenderam que não era do agrado do Senhor. E no versículo 4 nós ouvimos: e desviarão os ouvidos da verdade. Quem desvia os ouvidos da verdade, o desviar da verdade é ter conhecimento da verdade, mas cortar a volta dela. Fazer desvio da verdade, evitar a verdade e voltar às fábulas. Sempre retornam às mentiras que um dia foram ensinados a não acreditar. Isto é, voltando às fábulas. Então você pode observar a gravidade que ocorre neste trama diabólico, nesses ardis, de você pedir ou desviar um pouquinho só das verdades do Senhor. E aí, eles sabem da verdade, onde se prega e está a verdade, mas os enganos e a contaminação de estágios avançados das fábulas começam a falar bem mais alto do conhecimento que tem. Quantos não estão assim? Sabe da onde se fala a verdade, mas não consegue sair das fábulas. Então não consegue desviar a atenção das fabulosas mentiras conscientes. Disse alguém uma vez: é impossível tornar o inferno atraente. Então o diabo torna atraente o caminho que leva até lá. Quem sabe a realidade do inferno não vai querer ouvir nada sobre o inferno. Mas se o caminho do inferno for atraente, ele acaba levando até lá. Então, a primeira palavra do versículo 1
do nosso texto, 2 Timóteo 4:1, conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. É a terceira etapa dessa pregação de hoje. Diante desta situação degradante, foi necessário o apóstolo fazer um pacto de conjuração que ele propõe a Timóteo, seu fiel discípulo, diante da testemunha de Deus e de Jesus, como nós acabamos de ler, como avalistas de um compromisso fiel com o reino eterno sobre as últimas consequências, para pregar em qualquer lugar e todo momento. Instala-se então uma manifestação de contra-ataque às heresias numa pregação mais atuante do Evangelho. Essa missão proposta de Paulo, de resistência e avanço contra o reino das trevas, que vem sutilmente entrando no povo de Deus, através da pregação do Evangelho, noite e dia sem cessar. Numa exortação amorosa, repreensão quando necessária, respostas e réplicas fiéis às Escrituras aos que ainda resistem. Mas você pode estar perguntando, irmão, o que é conjurar? Conjuro-te, Timóteo, pois. Paulo estava muito sério. Eu conjuro, faço uma proposta de conjuração com você, Timóteo, e que o Senhor, nosso Deus e Jesus Cristo, vai julgar. Então, conjurar é um compromisso entre companheiros contra um poder de governo intruso. Nesta conjuração, o inimigo confrontante é o sistema de falsos doutores que atacavam as igrejas do Senhor. Para você que quer entender melhor, um exemplo de conjuração no Brasil foi a chamada Conjuração Mineira. Vocês lembram? A chamada Inconfidência Mineira. Tiradentes e seus companheiros fizeram um levante contra a coroa portuguesa, devido depois da derrama, porque o Império Português estava exigindo 20% do ouro que ia direto para a coroa portuguesa. Então essa exploração da coroa portuguesa no Brasil, colônia, motivou esse movimento, este levante, que foi reprimido em 1789, e a gente sabe o que fizeram com Tiradentes. José da Silva Joaquim Xavier, se não me engano. Mas aí, bom para os alunos que estão estudando. Mas o fato curioso dessa expressão da conjuração, vocês já viram falar, vai para os quintos dos infernos? Pois é uma frase dura. Mas essa frase surgiu porque os cobradores de impostos, quando iam cobrar os brasileiros, então eles mandavam os cobradores receber esse dinheiro no quinto dos infernos, porque 20% é um quinto. E esta conjuração, depois de algum tempo, veio ter a independência do Brasil, que nós chamamos aí, é marcada, em 7 de setembro de 1822. Um pouquinho de história, mas voltando agora rapidamente à pregação, porque conjuração, para você entender melhor, é este o acordo. Vamos até as últimas consequências. E Tiradentes se deu mal com isso. Ele foi esquartejado. Então, se você pretende fazer um levante algum dia de conjuração com alguém, não tema as consequências. Se você entrou nessa igreja para servir ao Senhor, na verdade você deve fazer um pacto de conjuração, de honrar o nome do seu Salvador até as últimas consequências. Amém, irmãos? Amém. Então, nesse ambiente, no campo da conjuração,
e não dos falsos doutores. Agora nós vemos duas frentes. Encontramos homens sérios de Deus, que sofrem pelo pacto de compromisso e honra com o Evangelho, sem explorar ovelhas, sofredores tanto quanto ou mais as ovelhas. E dão a cara, dão a vida pelas ovelhas. Por isso que em 2 Timóteo 4:5, Paulo escreve novamente a Timóteo: mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpra teu ministério. Essa é a ordem de uma conjuração. Cumpra-se. 2 Timóteo 2:3, pois tu sofres as aflições como bom soldado de Cristo. Agora nós vemos, irmãos, um engajamento, de um compromisso, de quem milita a boa milita da fé, certo? Daquele que está disposto a sofrer por uma causa. Então, irmãos, neste apelo cheio de dores na alma, o apóstolo dirige ao evangelista Timóteo com essa proposta de conjuração para assumir consequências pela obra do evangelho de Deus. O velho apóstolo partiria logo deste mundo, e ele diz mais para frente, Timóteo continuaria com esta nobre missão diante de um povo que amontoaria doutores conforme as imaginações concebidas para um leque de pecados confabulados, como vemos, amontoar é formar montanhas de entulhos sem ordem alguma, sem organização, um literal aumento de volume sem disciplina e ordem. Agora o povo de Deus é ordenado. Enquanto os poucos compromissados sofrem aflições, os amontoados, que são muitos, nos seus currículos as suas próprias condenações, já está determinada, como nós vemos na palavra de Deus, segundo o uso e fruto das suas concupiscências. Se não fosse a poderosa mão de Deus sobre o seu pequeno povo, para acudir naqueles dias e também nos dias de hoje, e principalmente nos dias futuros, certamente os poucos sofridos anunciadores do reino eterno não suportariam. Então Paulo faz uma manifestação pessoal de condição de servo, antecipadamente respingando na sua morte, que nós vemos do versículo 6 ao versículo 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que amarem a sua vinda. Amém? Amém. Então, neste momento, o apóstolo Paulo experimenta as palavras do Senhor ditas ao discípulo Ananias sobre Paulo em Atos 9:16. Atos 9:16. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Considerando todas essas provações que inevitavelmente desencadeariam na vida do apóstolo Paulo e também na vida dos demais apóstolos, dos discípulos e dos evangelistas até o dia do Senhor, essas torturas e sofrimentos, nada poderia impedir o anúncio do evangelho. Devemos ser gratos, irmãos, por estar diante de nós esta pregação verdadeira aqui neste momento, porque ela sempre teve rastro de sangue. Ela sempre teve compromisso das verdades do Senhor. Porque todos esses homens fiéis ao Senhor entenderam que missão dada é dever cumprido. Assim devemos encarar nossas responsabilidades no reino de Deus. Versículo 5
nós vemos o que Paulo diz a Timóteo: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém, irmãos? Amém. Faça a obra do evangelista. Não é para ver se dá certo, se vai cumprir, se vai ter tempo razoável, se o pessoal vai aceitar o que eu vou falar. Mas a determinação é: cumpra o seu ministério. A começar da nossa primeira irmã e terminar do nosso jovem irmão Paulo. Esta é a determinação de conjuração aos crentes do Senhor. Cumpra o seu ministério, para que possamos conservar a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitado, fizeram naufrágio da sua fé. 1 Timóteo 1,19. Aqui ele aponta: aqueles que rejeitaram as verdades do Senhor, 1 Timóteo 1,19. Aqueles que rejeitaram, fizeram naufrágio da fé. Irmãos, não pense que naufragar não é difícil. Geralmente, naufragamos nos momentos de águas turbulentas. Tempestades sempre virão e em momentos inesperados. Não podemos prever, mas sabemos que hora ou outra chega com intensidade acima da nossa capacidade. Se o Senhor não for o nosso ajudador, nós afundaremos. Devemos estar firmes no Senhor. Amém. Amém? Os verdadeiros escolhidos para esta missão são poucos e pouco ouvidos. Pregam o que o povo precisa ouvir e geralmente não são compreendidos. Profetas solitários é o que não falta na Bíblia. Apóstolos apanhando, sofrendo fome, frio, naufrágio, é o que não falta. Não pense que não vai haver nada semelhante em nós. Agora, quanto aos falsos, são muitos, amontoados, admirados, honrados, ouvidos das multidões, falam prometendo o que o povo deseja, não cumprem o que falam e são venerados. O reino deles começa e termina aqui. O reino dos sofredores começa aqui no arrependimento e vai para a glória eterna. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e que você saiba discernir qual é o evangelho que está entrando no seu coração e que se a palavra do arrependimento está fazendo efeito na sua vida para o bom combate, para guardar a carreira, guardar a fé e aguardar aquele que nos prometeu voltar um dia. Amém. Boa semana, irmãos.